Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Nessa manhã nós viemos na casa de Deus para cultuar o Senhor, para exaltar, para agradecer, porque somente é um Deus que é digno de toda honra, toda glória, e esse é o nosso Deus, aquele Deus que está conosco durante a semana, aquele Deus que tem trabalhado na nossa vida, aquele Deus que nos momentos bons tem estado conosco, nos momentos difíceis Ele está conosco. Esse é o nosso Senhor. Amados, você que trouxe a palavra de Deus, abra em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Queridos, aqui alguns avisos. No domingo, dia 15/2, às 19 horas, nós temos culto da família. E no dia 19/2, quinta-feira, inicia o culto, oração às 19h30, às 20 a palavra, aprendendo a crer com o Evangelho de João. Então esses cultos, eles realmente é um culto de estudo, um culto que fortalece a nossa fé, que nós venhamos conhecer a Jesus mais de perto. Então, se você puder vir, venha. Após o segundo hino, também você pode adorar a Deus com as suas ofertas. O Espírito Santo de Deus, amém? Então você que trouxe a palavra, me acompanhe por favor, o irmão coloca aqui, se possível, que nos diz assim: suplico-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Ele é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curva a sua cabeça agora, vamos a Deus em oração. Pai, Deus, nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Nós pedimos a Tua presença nesse lugar, Senhor, porque sem a Tua presença nesse lugar não faz sentido estarmos aqui. Nós venhamos te cultuar, Senhor, nós venhamos adorar a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Senhor, Tu tens estado conosco, Pai, Tu tens conhecido a cada pessoa que aqui está. Senhor, antes de nós entrarmos aqui, Tu já sabias, Senhor, porque Tu és o Deus que vê além. Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu tens toda a liberdade, a casa é Tua, Senhor, que Tu possas nessa manhã, Senhor, falar aos corações, que nessa manhã Tu possa transformar vidas, Tu possa restaurar, Jesus. Pai amado, nós viemos Te agradecer, nós viemos cultuar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Irmãos, aqui Paulo, depois de apresentar as riquezas e as verdades teológicas, ele dedica o restante da carta aos Romanos para explicar como é essa doutrina que reflete na vida cotidiana, ou deve refletir na vida cotidiana do crente. A teologia, ela não pode ser separada da nossa vida. A teologia em que nós pregamos, elas têm ramificações que devem estar presentes na nossa vida, ou seja, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, ela tem que estar na prática na nossa vida. Paulo descreve aqui uma forma de viver genuinamente sobrenatural. Ela mostra que quando os crentes se entregam à presença de Deus, eles vivem de uma maneira diferente. Eles vivem aquilo que reflete no Senhor Jesus. Eles tentam seguir a presença de Deus. O cristão que vive no sacrifício, no serviço de Deus, eles são piedosos e não mundanos, são transformados e não conformados, humildes e não separados, amorosos e não hipócritas, centrados ao próximo e não autocentrados, entusiasmados
e não indiferentes, perdoadores e não vingativos. Quando a palavra ela diz viver de maneira sobrenatural, não é uma maneira mística, mas é uma maneira que nós servimos a Cristo de um modo diferente. Nós temos a mente de Cristo. Quando a palavra aqui, Paulo, ele diz, eu estou tendo, e nós temos que ser transformados pela mente de Cristo. Ele diz através da palavra, através da oração. Isso transforma a nossa mente, isso nos traz para mais perto do Senhor. Ele nos mostra como devemos andar. Então que nessa noite, que nessa manhã, queridos, nós possamos viver conforme a palavra nos ensina. Que você possa pegar o livro de Romanos, o capítulo 12, que Paulo, ele nos sugere como devemos viver. Pegue uma frase, reflita, e peça para o Senhor, para o Espírito Santo, ele te dá a misericórdia e a capacidade para que você possa viver de acordo com as informações, das orientações que Paulo nos diz. E com certeza, se você seguir aquilo que Paulo está sugerindo através do Espírito Santo, você terá uma transformação na tua vida. Os resultados serão impressionantes. E nós cristãos, quando nós resolvemos servir a Cristo, nós não vivemos no piloto automático. Nós realmente escolhemos fazer aquilo que a palavra nos orienta. Quando a Bíblia diz aqui que é racional a nossa entrega, é que nós sabemos o que estamos fazendo, nós escolhemos fazer e seguir a palavra de Cristo. Então nós buscamos realmente, a nós é apresentada tudo aquilo que o mundo oferece, da mesma maneira que o mundo vive, mas nós escolhemos viver na presença e pelo caminho do Senhor. Sim, erramos, pecamos, somos falhos, não somos dignos da misericórdia de Deus, mas buscamos nos assemelhar a Jesus Cristo. É isso que a palavra nos fala. Então pegue esse livro hoje e que você possa refletir durante essa semana nessa palavra, e que o Senhor, Ele possa vir nos abençoar nessa manhã grandemente, em nome de Jesus.